Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Gabriel Santos, aluno de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nesse vídeo, nós vamos analisar os tipos de simulação, alguns desses tipos de simulação que são possíveis de se realizar dentro do LT Spice. O primeiro deles é o tipo transiente. Esse tipo de simulação é muito útil quando a gente quer analisar o comportamento dinâmico de um circuito ao longo do tempo. Então aqui a gente vai partir para um exemplo para analisar a resposta ao degrau de um circuito RC. Aqui dentro da interface do LT Spice, vamos iniciar um novo esquemático, puxar um resistor, rotacionar, um capacitor, uma fonte, o ground, e vamos interligar todos esses componentes. Agora vamos dar valores para esses componentes. Vamos usar um capacitor de 1 micro, resistor de 1K, e a fonte nós vamos clicar aqui em Advanced para abrir um painel de configurações avançadas para poder selecionar essa fonte como um pulso. A tensão inicial desse pulso será de 0 volts, a tensão final com ela ligada de 5 volts, o delay será de 0 segundos, então ela vai ligar instantaneamente. O tempo de subida a gente vai colocar um pico, um tempo de descida de um pico também. Esse tempo ligado a gente vai deixar em 10 mili, porque a gente quer ver tanto a carga do capacitor quanto a descarga do capacitor. E aí a gente vai colocar um período do dobro do tempo da fonte ligada, né? De 20 mili. Então, aqui se a gente fizer uma conta rápida, a nossa constante de tempo aqui será 1 micro vezes 1 quilo, que dá 1 milissegundo. Então, utilizando 10 milissegundos aqui de tempo ligado da nossa fonte, vai ser mais do que tempo suficiente para o nosso capacitor carregar, né? Então, quando a gente aperta em Run aqui, aparece essa tela para a gente poder configurar qual tipo de simulação a gente quer rodar. E a primeira aba aqui já é justamente o tipo de simulação que a gente vai usar nessa primeira parte. É a simulação transiente. As coisas que a gente precisa configurar para essa simulação rodar primeiro, quanto tempo essa simulação vai ficar rodando. Então aqui a gente vai deixar apenas os 20 mili, para ser suficiente de ver a carga e a descarga do capacitor. Aqui é caso a gente queira salvar esses dados, a partir de quanto tempo a gente vai salvar esses dados, eu vou colocar 0. E esse terceiro fator aqui eu vou deixar para explicar depois que a gente vê os resultados da simulação. Então eu vou dar OK com ele vazio mesmo. Clicando com a ponta de prova aqui nesse terminal do capacitor, a gente já consegue ver a curva de carga. Então, quando bate aqui em aproximadamente 5 milissegundos, né, que vai dar 5 vezes a constante de tempo, ele está totalmente carregado. E aqui, como a nossa fonte, o nosso pulso, está configurado para ficar 10 milissegundos ligado, depois que ele desliga, novamente o capacitor começa a descarregar, e aqui quando bate em 15 milissegundos ele já pode ser considerado totalmente desligado, beleza? Então a gente consegue ver aqui perfeitamente a curva, tanto da carga quanto da descarga, evidenciando a utilidade do tipo de simulação transiente. Então, sobre aquele último parâmetro da fonte que eu disse que explicaria mais tarde, vou clicar com o botão direito aqui em cima da fonte, ou melhor dizendo, da simulação, né? Então vou clicar com o botão direito em cima aqui da string da simulação, para abrir aquele painel novamente. Então, o que significa esse Maximum Time Step? Esse Maximum Time Step, se não preenchido, o LT Spice vai usar o algoritmo padrão dele para calcular quantos pontos serão necessários para a gente poder visualizar essa curva de forma agradável. Mas caso a gente preencha, aí ele vai usar o nosso input para poder calcular esses pontos. Então, por exemplo, se eu colocar um valor muito alto aqui de 1 mili, ou seja, 1 milissegundo, e rodar a simulação novamente, perceba que a simulação ficou um pouquinho menos, com a resolução um pouquinho pior. Ela está mais quadrada, né? A gente consegue ver linhas aqui um pouco mais explícitas do que víamos antes. E, novamente, vou clicar com o botão direito aqui. Se a gente alterar isso agora para 1 micro, ou seja, um passo muito menor, e rodar a simulação de novo, perceba como ela está bem mais lisa, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, se a gente colocar um valor estupidamente baixo, aqui, por exemplo, um pico, o que acontece? A nossa simulação
Ó, ela vai ficar calculando tantos pontos, mas tantos pontos, que a gente mal vai conseguir ver a curva sendo formada. Então perceba aqui que a linha verde, ela ainda está crescendo aqui, mas ainda está saindo da casa das dezenas, das unidades de milivolts, né? Sendo que esse capacitor vai ser carregado com 5 volts. Então perceba que a gente colocou um passo tão pequeno na simulação que simplesmente ficou inviável da gente visualizar a simulação, beleza? Então esse é o único cuidado que tem que ter aqui quando a gente estiver configurando a simulação transiente. Próximo tipo de simulação é a análise AC. A análise AC serve para a gente analisar a resposta em frequência de um circuito. Para esse exemplo, eu já trouxe pronto um modelo de um amplificador. Então, o que essa análise AC vai fazer? Ela vai aplicar uma amplitude de frequências aqui no nosso circuito, vai fazer ele varrer toda essa gama de frequências e vai mostrar para a gente qual é a resposta do nosso circuito para todas essas frequências. Aqui no nosso caso a gente vai ver o ganho, já que a gente está trabalhando com um amplificador. A nossa fonte AC, a gente vai entrar no Advanced e a gente vai precisar selecionar aqui, nessa janelinha aqui de AC Análises, amplitude 1 e fase 0. Com isso pronto, a gente pode clicar aqui em Run. Novamente vai aparecer a tela de configuração da simulação. E agora a gente vai aqui para AC Análises, essa segunda aba. Os parâmetros que a gente precisa configurar são Type of Sweep, que é o tipo de varredura que o LTSpice vai fazer na hora de analisar os nossos dados. Então, tem o tipo linear, que é uma varredura mais simples, a gente só coloca a frequência inicial e final, e ele faz uma varredura linear entre esses dois pontos. Por década, que é a que a gente vai usar, essa varredura a gente especifica uma década final e inicial e quantos pontos por década o LTSpice vai usar para determinar os dados. Essa varredura é muito útil porque ele vai fazer uma análise logarítmica e a gente consegue varrer uma ampla faixa de frequências, que é justamente o que a gente quer. Já a Octave, ou oitava, a frequência em cada ponto desse tipo de varredura é equivalente à metade da frequência no ponto anterior. A gente vai por aqui década. Número de pontos por década é a resolução dessa visualização. Então eu vou colocar aqui 100 pontos por década. A frequência inicial, vamos colocar uma frequência bem baixa, a partir de 0.1 Hz, até uma frequência bem alta. Eu vou colocar aqui 100 MHz. Vou clicar em OK. E aqui quando a gente colocar a ponta de prova aqui na carga, né, que é o R2, a gente consegue ver toda a variação aqui do ganho de acordo com a frequência aplicada. Então, uma coisa legal que a gente pode fazer é clicar em cima aqui do nome do sinal e a gente vai ter acesso a essa telinha, né? Essa telinha, se a gente mover aqui o cursor em cima do gráfico, a gente consegue ver os parâmetros atuais desse ponto. Então aqui o máximo a gente pode ver que é por volta de 20 dB. E a partir desse cursor, se a gente quiser achar a frequência de corte, por exemplo, a gente pode clicar novamente no nome aqui da curva, no nome do sinal, e ele vai pegar um outro cursor. Então agora são dois cursores, se a gente ver, tem o 1 e o 2. E aí aqui embaixo, nessa tela de baixo, a gente consegue ver alguns dados, como a magnitude. Essa magnitude vai ser a diferença entre um e outro, né? Então aqui ele está mostrando a razão entre o cursor 2 e o cursor 1. E então quando a gente mexe o cursor 1 aqui, a gente consegue ver a diferença em dB entre um e outro. Então, para achar a frequência de corte, por exemplo, a gente estaria mirando uma diferença de 3 dB entre o máximo, que é o cursor 2 aqui, e o cursor 1. Então, basta deixar o cursor 2 parado e procurar 3 dB aqui no cursor 1. Seria aproximadamente aqui. E se a gente olhar onde o cursor 1 está, por volta de 3.7 Hz. Então, a gente pode deixar o cursor 1 parado aqui e mover o cursor 2 até a diferença deles ficar em 0, ou mais próximo de 0 possível, né? Então, aqui a diferença está bem pequena, menos 46 mdB, e a gente vê que o cursor 2 está em 37 MHz, né? Um pouco mais de 37 MHz. E dessa forma, aqui pelo cursor 1 e pelo cursor 2, a gente consegue extrair as duas frequências de corte. O terceiro tipo de simulação que a gente vai ver é o DC Sweep,
ou varredura de parâmetro. Esse tipo de simulação serve para quando a gente quer pegar um parâmetro do nosso circuito, por exemplo, o valor de uma fonte de tensão, e variar ao longo de uma certa amplitude, para ver qual que é a resposta dessa variação nos outros componentes do circuito. Para esse exemplo, a gente vai precisar apenas de uma fonte de tensão e de um resistor. Aqui a gente vai dar um valor genérico para esse resistor, por exemplo, 10 ohms. E aqui, a fonte de tensão, a gente vai deixar em 0 volts. Por quê? A gente vai, dentro da tela de configuração do DC Sweep, configurar para essa fonte de tensão variar de um valor pequeno até um valor grande. Então, vou clicar aqui em Run e a gente vai ver como fazer isso na prática. Então, aqui na aba DC Sweep, a gente precisa colocar o nome do nosso componente que irá variar. Por exemplo, a gente está tratando da fonte de tensão V1, então a gente coloca V1. O tipo de variação, o tipo de varredura, eu vou colocar linear. Vou colocar para ela começar de 1 volt até 100 volts, incrementando de 1 em 1 volt. Beleza? Então, todos os parâmetros aqui já preenchidos. O que vai acontecer? A gente sabe que pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Então, I é igual a V dividido por R. Então, o que a gente quer ver aqui é justamente essa corrente variando, né? Aqui no caso, a gente está vendo uma corrente negativa por conta da convenção aqui do amperímetro do LT-Spice. Perceba que a seta vermelha está para a esquerda, ou seja, a corrente está saindo do negativo e indo para o positivo. Por isso que ela está negativa. Eu modifiquei um pouco o circuito para adicionar um diodo Zener, porque um dos usos muito comuns desse tipo de simulação é justamente verificar curvas características de um certo componente. Então aqui a gente tem um diodo Zener, e eu modifiquei aqui os parâmetros da simulação, simplesmente para começar de menos 10 e até 5, com um passo de 0,1. Quando a gente simula, a gente primeiro, a tensão em cima do diodo em relação à tensão da fonte, perceba, a tensão da fonte está variando de menos 10 até 5, e esse é um diodo de 6,2 volts. E a corrente em cima desse diodo, se a gente clicar exatamente em cima dele, a gente consegue ver a corrente aqui em azul. Mas se a gente comparar com a curva característica do diodo, que a gente vê de forma mais tradicional, a curva que a gente tem é a corrente no diodo em relação à tensão no diodo. E não é o que a gente está vendo na simulação. Na simulação, a gente está vendo tanto a corrente quanto a tensão no diodo em relação à tensão da nossa fonte, que é justamente a tensão que está variando. Antes de mais nada, vamos aqui em Tools, Color Preferences, clicar aqui em Waveform e alterar o fundo, aqui o background, para branco, para a gente ter um contraste maior aqui, para poder visualizar com mais facilidade as curvas. Agora o que a gente precisa fazer é alterar a referência do eixo X para, ao invés de pegar a tensão da fonte, pegar a tensão no diodo e deixar o eixo Y como a corrente no diodo. Daí a gente vai poder observar a curva característica. Então, clicando com o botão direito, a gente pode digitar qual é exatamente o sinal que ele vai usar aqui no eixo X. Então, se a gente ver aqui, o sinal da tensão do diodo, o nome dele é VN002. Então, basta digitar e dar OK, que a gente já consegue ver agora sim a curva característica aqui. E essa reta verde aqui que sobrou nada mais é que a tensão no diodo pela tensão no diodo. Então ela é inútil para a gente agora. A gente clica com o botão esquerdo nela, vem na tesoura e botão esquerdo novamente. Ela sai aqui do nosso gráfico e a gente fica só com a corrente no diodo pela tensão no diodo, que é exatamente a curva característica. Para melhorar ainda mais a visualização, a gente pode alterar mais algumas preferências aqui. Em Tools, Control Panel, Waveform. E aqui a gente pode deixar no máximo. Isso vai maximizar aqui a largura do nosso traço, para a gente poder visualizar com mais facilidade através do vídeo. Mais uma adição que pode ser útil é, clicando no painel, a gente pode vir em Plot Settings e clicar em Grid. Daí a gente vai ter as grades aqui para auxiliar na leitura dos valores. Para esse vídeo é isso. Muito obrigado.